Obrigado, Israel. Obrigado, Renata. A gente abre agora a palavra para a plateia, para algumas considerações, perguntas. Quem gostaria? Obrigada. Primeiro, de fato, saudar essa iniciativa e esse trabalho que vocês tiveram para a construção de uma política de comunicação, né? Eu me chamo Maria Luísa. Eu vou me dar uma apresentadinha, só para a gente saber de que lugar está falando, né? Eu fui funcionária da TV, eu sou jornalista, eu fui funcionária da TV, acompanhei todo esse processo esquizofrênico, que eu achei que você definiu muito bem, não é? Que você tinha 3 regimes jurídicos lá dentro, né? E vi essa invasão da SERP, aquilo foi absolutamente nocivo, né? Foi esse modelo neoliberal, né? E trabalhei na EBC, fui a primeira ouvidora de televisão da EBC. Paulino, do Labicom, lá de Brasília, era o da rádio, e o Paulo era o da agência, e o nosso chefe geral era o Lalo, né? Acompanhei esse processo, né? E também sou da academia, né? Não estou mais dando aula, fui professora universitária há 28 anos, fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, minha especialidade é China, né? Eu estudei texto jornalístico no mestrado e depois parti para estudar a China. Bom, primeiro eu gostaria muito de dar parabéns, porque assim que eu entrei, eu soube que mais de 80% da universidade está parada. E isso me deu muita alegria, porque isso garante a autonomia universitária. Não é pouca coisa, porque o que está em disputa são as verbas públicas, não é? E essa verba pública, se a universidade não presta atenção, todo o laboratório, toda a TV, todo o rádio vai para o brejo, porque esse dinheiro, neste governo golpista, está sendo usado para pagamento de juros para o mercado, para os financistas. Então, é disputa de verba, greve em universidade é disputa de verba pública. Essa linguagem de que nós não temos expressão porque a gente acaba prejudicando os alunos, não, isso é mentalidade de empresa privada, de universidade privada, não é que atrapalha o cliente, né? Então, tem que fazer greve, sim, tem que se posicionar, porque a disputa é por verba, não é? É para entender, né, no meu ponto de vista. Então, eu quero dar parabéns, eu estava muito preocupada, eu falei, será que eu vou chegar lá, vai estar tudo funcionando, como se o piquenique no front, como se o país estivesse tudo transcorrendo normalmente? Fiquei muito satisfeita, e foi por acaso eu ouvi no corredor uma funcionária da limpeza dizer, não, eu tenho que pegar a chave porque está tudo parado, está tudo em greve. Eu falei, que pum, não é a funcionária da limpeza falando isso. Então, eu quero dar parabéns para o corpo docente e discente da Universidade Federal de Goiás, né? Bom, posto isso, eu queria dizer o seguinte, desde o golpe, né, que nós, e aí eu vou usar uma expressão que eu nunca imaginei que eu fosse usar, que eu ouvia quando eu era estudante, porque eu passei minha adolescência na ditadura, brigando com a ditadura, né, e agora eu estou na terceira idade, brigando de novo com o fascismo. É muito cansativo isso, né? Eu pensei que eu fosse estar cuidando de neto, falando, não está dando para isso, né? E, desde que houve o golpe, a gente de cabelo branco percebeu tudo que vinha por aí. Porque, quando eles não ganharam a eleição, não é? O negócio ficou confuso para eles. Falei, e agora? O que a gente vai fazer? Então, o esquema já estava armado. Aconteceu na Guatemala, aconteceu no Paraguai e veio por dentro das instituições, não é? Esse é o novo golpe, não é? Dos anos do século XXI. A gente percebeu tudo que vinha por aí. E, pela primeira vez no Brasil, aconteceu uma coisa inédita. A consciência conservadora nacional, que sempre se baseou na conciliação, que sempre manteve a classe dominante, ela foi rompida. Não tem mais conciliação. O que os nossos governos, Lula e Dilma, tentaram fazer, Lula, né, tentou fazer, que foi uma reconfiguração do Estado para ser um Estado para todos, acabou a brincadeira, não tem mais Estado para todos, né? Não tem mais isso, né? Porque eles achavam que iam ganhar. Não ganharam, perderam, e aí, então, o consenso de Washington baixou rachando. O que me preocupa um pouco com as nossas discussões
fragmentadas é que a gente parece que perde o chão da política. Isso que me preocupa. A comunicação, como ele disse isso, a comunicação ela está posta nesse mundo da política. Ela não está separada disso. Então, e aí eu vou usar uma definição do Gramsci que eu gosto muito, não é? É mais um aparelho privado de hegemonia. É isso. Não é? Então, nós não estamos mais no marco da conversa democrática. Isso foi rompido. Não é? Nós estamos, e fascismo mesmo, nós criamos no Rio o Observatório do Fascismo. Não é? Nós criamos que está um pessoal da UERJ, está o Joel Birman, está um pessoal criando o Observatório do Fascismo. Estamos escrevendo sobre isso. Não é? O fascismo ele nasce e dorme no berço do capitalismo e ele acorda, desperta nas crises do Estado liberal. Né? E vem rachando, e é o que está acontecendo. E nós estamos vendo nessas questões comportamentais o fascismo se instaurando e as pessoas não estão entendendo, porque nós não estamos falando. Nós temos que falar, vamos falar sobre o fascismo, vamos falar sem timidez. Estamos vivendo uma situação fascista, pogrões. A gente faz seminários, eles entram, não é? Tentam barbarizar os seminários, como aconteceu na UERJ, uma discussão sobre comunismo, né? Eles entraram barbarizando e nós estamos tímidos. Não, temos que ir para cima, temos que devolver, não tem mais conciliação, não tem mais conversinha. Não é? Nós estávamos no lançamento do livro do Jango, do João Vicente, sobre o Jango, na livraria da Travessa, no Leblon, entrou um fascista. Comunistas têm que ser mortos. O que nós fizemos? Nós que estávamos acostumados a brigar com a ditadura, fomos para cima dele, xingando. Bom, acabou a brincadeira, o cara foi pego pela... Porque, senão, se a gente se intimida, eles vão para frente. Eles acabaram de pedir na Universidade Federal de Santa Catarina um auditório para falar sobre os males do comunismo. O departamento não permitiu. E o que eles fizeram? Entraram na justiça e a justiça deu ganho de causa por causa da liberdade de expressão. Vamos considerar mais essas nossas falas sobre liberdade de expressão. Não é censura dizer não falaremos sobre fascismo. Na Alemanha é proibido falar sobre nazismo. 3 anos de prisão. Você pode ter sua liberdade de expressão no seu espaço individual, no seu banheiro, ali dentro da sua casa. Agora, não pode ir para a rua com símbolo nazista, não pode fazer proselitismo, não pode sair no jornal, é preso. Então, não podemos dar margem a isso, em nome da democracia. Não estamos mais na democracia. Né? E aí é que eu quero dizer uma coisa. Nós estamos ainda discutindo no marco da democracia. Nós não estamos mais. Eu afirmo isso com muita tranquilidade. Não estamos mais. E aí que entra a questão da política. Eu acho que essa discussão... e aí não tem nenhuma colocação pejorativa, não, é a definição clássica. Né? Essa definição liberal burguesa, dessa distinção entre Estado, público e privado, deu uma grande confusão na nossa discussão. Não é? O Estado ele não está desassociado do interesse público. Quando é desassociado, é dentro desse marco liberal burguês. Este é o problema. Não é? Um Estado, efetivamente, e aí eu vou dizer com muita saudade do Lenin, não é? Que soube muito bem definir isso, não é? O Estado tem, por princípio, o interesse público. Isto é um Estado verdadeiramente democrático. É quando a questão pública está no Estado. Não é? Então, essa discussão que a gente comprou, liberal burguesa, não, o público está aqui, o Estado está ali, o privado está ali. Se a gente continuar discutindo nesse marco, penso eu, neste Estado que não é mais democrático, nós vamos ficar correndo atrás do rabo. E uma outra coisa, só para agora concluindo mesmo, que eu queria... O nosso problema é a Rede Globo, sim. Nós temos um problema sério com a Rede Globo. Aliás, o professor Vanderlei, no alto dos seus 80 anos, falou muito tranquilamente, temos que expropriar o jornalismo da TV Globo. Não é mais possível. Como disse muito bem na época da Revolução de 17, o Lenin e o Trotsky até disseram juntos, não é? É um dever caçar os jornais mencheviques, os jornais burgueses, que prestam de serviço diário, não é, a questão revolucionária, não é, a questão popular. Não é? Então, a gente, para discutir, eu acho, efetivamente,
uma comunicação popular e democrática, a gente tem que discutir, pensar em outro marco agora. Eu acho que insistir neste marco é ficar rodando atrás do rabo e perdendo espaço, penso eu. Então, eu acho que o Estado, ele tem esse lugar de... E olha, bom, isso aí é uma longa discussão, que não vai ser agora, mas tem que ter esse lugar de ser o emissor das questões de interesse, verdadeiro interesse público. E aí nós não estamos discutindo nesse marco liberal burguês, né? É isso que eu queria dizer. Desculpe, não é uma pergunta. Obrigado, Maria Luísa. Mais alguém quer fazer uma intervenção? Fica aqui para a gente e olhando para a câmera. Não, obrigada. Bom, na verdade, eu gostaria de agradecer os palestrantes. Para mim foi inspirador, porque eu entrei recentemente como servidora pública na UFG e fico muito pensando assim, nas possibilidades que a universidade tem de estar atuando politicamente também, inclusive nas nossas áreas de trabalho. Enfim, inspirador ver os vídeos, as falas. E fico pensando também na forma como, talvez, muitas vezes, a universidade pública acaba se viciando em gestões organizativas privadas. E de que forma, talvez, a gente possa pensar de encontrar, nesse espaço público, experiências, como vocês sugeriram, que pudessem romper com o que está posto aí, inclusive nos ambientes privados, trazendo, por exemplo, as discussões de comunicação pública vinculada à comunicação comunitária, popular, não sei. Mas isso me inspirou muito a pensar, entendeu? É um agradecimento à presença de vocês, à fala. Me senti assim, um pouco puxada na questão da responsabilidade do lugar que agora eu ocupo. Ou seja, eu entrei dentro de uma universidade pública, né, federal. Então, qual que é a minha responsabilidade agora, enquanto servidora pública? De que forma eu posso contribuir também para que se melhore todo esse cenário que a gente vem vendo, assim, que é de extremamente desesperança, para não falar pior. Então, é um agradecimento a quem os convidou e a presença de vocês aqui. Bom dia. Eu acho que a propositura da Maria Luísa daria uma nova mesa. Pode ser que daqui a pouco a gente vá fazer a discussão nos termos e nos marcos que a Maria Luísa apontou, que tem a sua importância, com certeza, nesse cenário. Mas eu vou fazer minhas considerações. A Renata não esteve aqui ontem, né? Alguns de vocês também não estiveram. Acho que numa continuidade do debate aí do marco do lançamento, vamos dizer assim, ou da finalização da política de comunicação pública. Eu começaria, a partir da fala da Renata, do Fórum, dizendo que eu acho que o Fórum cumpre, ao longo desses 30 anos, 20 anos que ele virou Fórum, era 30, desde a década de 90. Enfim, quando eu comecei a militar nos anos 80, no finalzinho dos anos 80, meados, vamos dizer assim, a primeira coisa que a gente aprendia a fazer, não tinha jeito de fazer qualquer tipo de ativismo, militância ou atuação, no finalzinho da ditadura, início do processo de democratização e a Constituinte logo em 88, sem fazer uma análise de conjuntura, que não é uma coisa burocrática, como se faz hoje. Quer dizer, a gente aprendia a fazer duas coisas. Construir cenários, e, para construir cenários, a gente precisa saber quais são as correlações de forças. Eu penso que o que a Maria Luísa aponta aqui é uma perspectiva de construção de um cenário com correlação de força, para a gente saber exatamente onde nós estamos pisando e não. E, nesses últimos 30 anos, com os avanços, a partir da Constituição, a Constituição foi uma tentativa aí de estabelecer um novo Estado, né? Quer dizer, não é à toa que a elite, enquanto esteve no governo, ela não implementou a Constituição. Quando a elite perde a eleição e a Constituição vem sendo regulamentada, e os pontos que estão lá vão avançando, ela dá o golpe novamente, porque o Estado estava se modificando de fato.
Eu acho que esse é um cenário que a gente tem que analisar, considerar nessa perspectiva do golpe, para além das baixarias e da pobreza de pensamento que comanda esse grupo político que está aí. Para além disso, eu acho que, como conjuntura, e é uma conjuntura de curto tempo, 30 anos, não é muita coisa. Então, como eu estou dizendo que quando eu comecei a militar, a primeira coisa que a gente ensinava era fazer análise de conjuntura. Então, a gente não pode ter medo de pensar em cenários, abrir cenários e identificar os agentes nesses cenários, os atores, para poder fazer isso. O Betinho fazia, né? Ele tinha um caderninho, vamos fazer análise de conjuntura, e saía ensinando o povo a fazer análise de conjuntura para identificar cenários. Então, essa é uma coisa extremamente importante, por isso a fala da Maria Luísa me é gratificante. Aí eu começaria com a fala da Renata, desculpa, lembrando os 2 casos de ontem, nessa questão da liberdade de expressão, e depois quero fazer, que foi a CPI ter aprovado a condução coercitiva do Schwartz e do Gaudêncio, né, que são os 2, o curador e o artista daquela exposição do MAN. Quer dizer, nessa perspectiva, não é só o judiciário, mas o parlamentar, o poder parlamentar também, nesse campo da censura. E qual foi o outro acontecimento? Sim, o caso de Piracicaba. Eu participei da organização da Jornada da Reforma Agrária aqui na UFG esse ano. E o professor que organizou lá em Piracicaba está sendo... ele foi objeto de... Como é que se chama? De uma comissão administrativa, alguma coisa assim. E agora os estudos sobre Marx na UFMG. Então, não é brincadeira mesmo, não, esse negócio. Isso tudo está nessa última semana e após o relatório do FNDC. Então, nós temos que considerar essas questões todas. A questão do aborto, não é só sintomática. A legislação, quer dizer, o Código Penal de 1940 incluiu o aborto legal para caso de estupros e de risco de morte para a mãe, e uma das comissões da Câmara, eu não sei qual delas, aprovou ontem o fim da legalidade. Realmente é anterior, nós estamos voltando para o século XIX, isso é gravíssimo. E aí eu quero retomar a questão da liberdade de expressão na perspectiva, pensando aí o caso do Enem. O argumento da ministra me deu muita polêmica, tem gente que concorda que não devia zerar, que devia zerar, e eu tenho uma posição muito definida sobre isso. Liberdade de expressão não é autorização para cometer crime. Se perjúrio é crime, eu não posso, em nome da liberdade de expressão, cometer perjúrio. Se difamação é crime, eu não posso, nem na redação do Enem, em nome da liberdade de expressão, cometer crime. Então, eu acho que nessa questão do Enem, acho que vocês conhecem a história, né? Uma regulamentação de que a redação poderia ser zerada em caso de violação dos direitos humanos. Violação de direitos humanos, todas elas estão tipificadas, de alguma maneira, em formas de crime ou algo bem próximo de crime, que se não é crime é contravenção, sei lá o que mais, enfim. Nesse contexto, a gente não pode esquecer que, quando o Mendonça assumiu o Ministério da Comunicação, a primeira pessoa que o visitou foi o Frota, aquele cara que estuprou e diz que estupra e que isso não é problema, ou seja, em nome da liberdade de expressão, ele comete o crime de estupro e depois o crime de apologia ao estupro. Ele solicitou, naquela lista, ao ministro que se retirasse do Enem essa prerrogativa de zerar a prova. Ou seja, a ministra, em nome da defesa da liberdade de expressão, ela faz exatamente a permissão
se cometer um crime. Então, nós temos que enfrentar esse... Eu falo isso em sala de aula para os meninos. Olha, nós estamos discutindo liberdade de expressão, nós temos primeiro o conceito de liberdade, e depois o contexto, e depois é isso. Liberdade de expressão não é autorização para cometer crime. Nenhum crime. Né? E nem algo que vá levar a cometer crime. Então, acho que essas são considerações em relação à sua abordagem, Renata, que eu gostei muito da campanha do Fórum. Acho que nós precisamos... Essa universidade aqui já teve uma atuação muito... Essa faculdade, quando não era como faculdade, era um departamento dentro do Instituto de Ciências Humanas e Letras, teve uma atuação muito direta com o Fórum. Eu acho que está na hora de retomar nessa perspectiva. E, a partir da fala do Israel, eu queria... Cadê a Dayana? Está aqui ainda. Eu acho que ele abriu uma nova frente aqui, que é a partir da invisibilidade da história, porque a história da imprensa no Brasil, desde o Nelson Werneck Sodré, que é o nosso, digamos assim, livro de cabeceira, best-seller, qualquer coisa assim, Voz Única, a história da imprensa no Brasil é a história da imprensa privada ou da comunicação privada. Ainda que a gente não possa cair nesses... quer dizer, que a gente tem que avançar nesse conceito, mas é o que vale. Então, essa invisibilidade ela tem que ser disputada na universidade. E aí, talvez, coubesse, na própria política, um adendo sobre a questão da comunicação pública, como que é uma bandeira que o Michael, há 3, 4 anos, vem falando que nós precisamos avançar nesse debate, parará. Então, talvez nós devêssemos garantir na política, ela ainda não foi aprovada, ela está em fase, eu vou ser a relatora, parece? Parece. Garantir na própria política algo nesse sentido, de ampliar essa questão aí da comunicação pública nos currículos. Nos currículos, não só de jornalismo, que é quem tem história da imprensa em seu currículo, mas de publicidade e propaganda, dos cursos de comunicação, enfim, e outras áreas afins. Eu acho que essa é uma questão que, para mim, é ampliada a partir da fala do Israel. Eu notei algo mais aqui, mas eu não estou conseguindo ler, porque eu estou sem óculos, eu tenho preguiça. Se eu lembrar aqui mais alguma coisa, eu falo de novo. Obrigada. Vocês querem comentar? Primeiro, assim, acho que a fala da Maria Luísa, ela é isso mesmo, né? Indignação, né? Acho que a gente tem... Não, eu tô indignada. Não, mas a sua fala me traz uma indignação, e eu acho que a gente tem que estar todo mundo indignado, porque a indignação é o que nos movimenta, senão, na serenidade, mas a gente tem que, sim, indignar. Eu acho que está na hora da gente, já passou da hora até, né, da gente se indignar de uma maneira mais enérgica e efetiva, né? E eu acho que você faz uma leitura... É isso, um novo momento do golpe. A sociedade vai evoluindo ou não, né? Depende do que a gente imagina que seja evolução, né? Mas, ou seja, talvez no século XXI não caiba mais, neste momento, tanques nas ruas para destituir um presidente da República. Não é que não cabe mais. Eles não precisam mais, talvez, dos tanques nas ruas para derrubar um presidente da República, né? Então, é isso. E eles testaram em Honduras, testaram no Paraguai, testaram na Guatemala. E os testes, e a gente já vinha lá atrás, mesmo antes do golpe, né, em 2015, antes da eleição, 2014, a gente já vinha falando sobre isso. E a gente vinha dizendo, gente, isso que está acontecendo na América Latina são testes. O que eles querem o objetivo deles Brasil, Venezuela e Argentina, que criaram, bem ou mal, um desequilíbrio no quadro político internacional. O Brasil não é um país qualquer, né? Então, também, quando a gente olha e faz a tal da análise de conjuntura, a gente precisa deixar de se acanhar, né, para fazer a discussão nos termos em que elas são. O golpe não foi das elites brasileiras. O golpe tem dedo de interesses poderosos
do Império Norte-Americano, que estava tendo a sua hegemonia ameaçada com os BRICS. Esse é o problema, os BRICS mudaram a correlação de forças no mundo. A OMC não conseguiu dar continuidade para a sua agenda internacional, dos seus acordos de livre comércio. E agora, por que será que só agora retoma uma agenda e a reunião da OMC vai ser nada mais, nada menos do que em Buenos Aires, pela primeira vez, num país da América Latina, com uma agenda terrível que tem impacto no campo da comunicação, porque vai discutir comércio eletrônico, sob o pretexto de regular o tal do comércio eletrônico, eles vão criar aí... Mas isso é tema para um outro debate, senão não vai dar. Então, eu acho que, ao fazer análise de conjuntura, e foi isso que a gente pode errar, sempre é possível errar na análise de conjuntura, ainda mais num momento onde a gente vinha dizendo sempre em que quem tiver muita certeza está cometendo algum erro, porque é tão imprevisível e é tão instável, é tão complexa a conjuntura brasileira, cada dia um acontecimento novo, que quem tem muita certeza de alguma coisa está, no mínimo, muito equivocado. Assim, é muito complexo. Então, quando a gente fala assim, temos que lutar para ter as eleições em 2018, aí tem algumas pessoas falando, não, mas isso aí já está dado. Eu não trabalho com nada dado. Entendeu? Acho que há muita água para rolar embaixo desse moinho. Então, a bandeira das diretas já, né, ela é uma bandeira agitativa, porque não estamos exatamente exigindo eleições hoje, mas a bandeira do direito da sociedade brasileira a ir às urnas não é uma bandeira ultrapassada, ela é uma bandeira de hoje, porque senão pode ser que nós não tenhamos eleição em 2018. Nesse sentido, foi que nós criamos o debate e definimos, a partir de uma análise política, a campanha Calar Jamais. E aí eu acho que tem algumas coisas que eu não falei aqui na minha fala, mas, enfim, talvez tenha errado, porque às vezes a gente parte do pressuposto, né? Mas assim, a gente não pode perder bandeiras que são nossas para a direita. Então, a bandeira da liberdade de expressão é uma bandeira nossa, não é deles. E liberdade de expressão não é salvo-conduto para a prática de discurso de ódio, nem para fascismo, nem para censura de qualquer tipo. Eu até falei rapidamente a questão da infância e da adolescência, né? As nossas, infelizmente, nosso judiciário, e aí, em particular, o STF, tem tido, na grande maioria das vezes que se posiciona sobre os temas da comunicação, uma postura ultraliberal, de colocar a liberdade de expressão acima de outros direitos. E nós não compactuamos com isso, porque, no limite, você usa a bandeira da liberdade de expressão para violar direitos humanos, para praticar a liberdade de empresa e não a liberdade, né, de imprensa, no caso, que também está subordinada à liberdade de expressão, ela não é uma liberdade absoluta. Então, a nossa campanha ela tem essa compreensão muito clara. E aí, eu acho que a gente tem que fazer o debate, inclusive, de ideias em torno da discussão da liberdade de expressão. Porque tem muito agente do fascismo tentando manipular essa discussão. Então, teve lá em São Paulo, agora, o debate com a Judith Butler, né? E aí tentaram proibir esse debate, não conseguiram, foi uma confusão. E aí teve uma confusão lá, na entrada, gente... E aí virou uma confusão de todos os lados, né? O povo querendo proibir, levando boneca, queimando boneca. Voltamos, infelizmente, à Idade Média, literalmente, a Inquisição, queima as bruxas, aquela coisa horrível. E, do outro lado, as pessoas se manifestando em defesa da liberdade de expressão, da possibilidade daquele debate acontecer e tal. E aí a gente entrou numa discussão, um jornalista, um articulista, que eu não vou me lembrar quem foi agora, dizendo assim, as intolerâncias dos dois lados. Não, senhor, não tem intolerância dos dois lados, porque quem está fazendo ou promovendo debates
cujo objetivo final é restringir a democracia, a liberdade e instaurar o fascismo, não tem liberdade de expressão garantida na nossa Constituição. Certo? Então, não existe liberdade de expressão para fazer um debate na universidade sobre o nazifascismo e os avanços, os benefícios do nazifascismo. Não tem, gente. Pelo amor de Deus. E a gente não pode se intimidar. A gente tem que ir para cima e distinguir uma coisa da outra. Como diz a galera hoje em dia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E não vamos usar, e não vamos permitir que usem a bandeira da liberdade de expressão para defender o discurso do nazismo, que são coisas completamente diferentes, né? Então, eu acho que a gente... É difícil, porque nós estamos num momento de embate complicado, mas é a compreensão da qual a gente parte, né? E é isso, surgem cada vez novos casos. Apesar do relatório ter parado ali, a campanha Calar Jamais já denunciou o professor Desalc na campanha, tem o cardzinho lá no nosso site, já denunciou lá a questão da UFMG, e tem, agora mesmo, acabei de receber outra denúncia, que um blogueiro que denunciou o PSDB foi multado por não sei quantos R$1.000 aqui como é que fala? Pela Justiça de São Paulo, já a galera está aqui, eu já estou pedindo para mandar as informações para a gente denunciar. E é isso, cada dia é uma batalha política. Então, essa que é a nossa compreensão, né? Eu queria falar uma coisa que eu concordo muito com a Maria Luísa, eu até estava comentando esses dias com o Camilo, eu dei uma entrevista para o doutorado dele. A nossa realidade é a síntese da correlação de forças. Não que eu defenda que a correlação de forças seja um argumento para nos estagnar, porque eu acho que, durante muito tempo, às vezes, os governos, mesmo Lula e Dilma, usaram a correlação de forças, no campo da comunicação, inclusive, para não dar passos que poderiam ter sido dados. Existe uma correlação de força, nossa luta é fazer ações para modificar a correlação de forças em nosso favor, mas, de toda maneira, a realidade é síntese desse embate. E a Constituição, bem ou mal, ele é síntese, principalmente no capítulo da comunicação social, que foi um dos últimos a ser votados lá, é síntese de uma profunda debate ali, e acho que tem um erro na nossa Constituição, que é a distinção do sistema público, privado e estatal. Para mim, isso é um erro. E eu não falo isso desde agora, eu sempre falo que isso foi um equívoco. O problema é que é aquela velha história, né? Tem muitas coisas. Nesse momento, não cabe mudar a Constituição, nem discutir, vamos mudar, até porque o pessoal está destruindo a Constituição, né? Mas o correto seria pensar de outra maneira, porque é difícil pensar o público sem a participação do Estado. Isso não significa que o público está sob a tutela do Estado. Mas, de alguma relação, historicamente no Brasil, o que é público é relacionado ao Estado. Então, ao fazer essa divisão lá, você cria uma dificuldade, inclusive jurídica. Todo esse problema dos desafios do arcabouço jurídico. Então, talvez a melhor formulação que não causaria tanto problema para a gente, fosse alguma coisa mais parecida com o que se elaborou na Lei de Meios da Argentina. Então, 1/3 do espectro para as organizações com fins de lucro, que é o setor privado comercial, 1/3 do espectro para os setores privados sem fins de lucro. Porque o que é uma emissora comunitária? Ela é uma organização de direito privado no Brasil, não é uma organização estatal ou pública, ela é uma associação privada. O FNDC é uma associação privada, né? Então, a gente deveria, talvez, pensar num 1/3 para as entidades, grupos privados e sem fins de lucro. Abre um leque mais amplo, mas você consegue entender melhor do que está falando. E um campo público. E, no público, você pode dividir ali. Porque, se você pensa 1/3 do espectro para o setor estatal, gente, é muito. Hoje, se você pensar Estado, tirando o público. Então, tirando o público, o que é o Estado? Poder Executivo?
Poder Legislativo, as emissoras do Poder Legislativo, elas se enquadram no campo público ou no campo estatal? As organizações que atuam nas emissoras legislativas, elas se autocompreendem como públicas, elas não se autocompreendem como estatais. Vai conversar lá com a Evelyn para ver que ela vai ficar louca se você disser que a TV Câmara é estatal. Então, isso nos cria um problema. Porque daí quem que é o estatal? É só o executivo? É o judiciário? Bom, 1/3 do espectro para eles. Então, realmente, essa formulação, que foi uma formulação sacana ali no momento de debate, ela nos dá um problema grande. Então, eu acho que a evolução nossa seria compreender privados com fins de lucro, sem fins de lucro, e o público, onde a gente reúne ali o público estatal, e aí divide o espectro ali. Então, acho que realmente isso é uma situação. E quando talvez eu tenha me expressado mal, porque, enfim, eu não estou defendendo a Globo, não. Eu só não quero democratizar a Globo. Agora, eu acho que a sociedade brasileira precisaria fazer um processo de debate sobre as concessões privadas todas que nós temos, né? A gente olha a Globo, porque a Globo tem um poder monopólico muito grande. Mas, se você for olhar, gente, o SBT, o que é isso, gente? Bandeirantes, Record, concessão para a entidade religiosa, por mais que não seja, é o puxadinho das personalidades jurídicas que permitem a manipulação das coisas. Se você for olhar, de acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicação, cada grupo econômico só pode ter 5 concessões de rádio e televisão. A Globo só tem 5. A Globo, apesar de ter 300, ela só tem 5. Mas é o puxadinho, é o jeitinho brasileiro de se enquadrar na lei. Mas por isso que é preciso rever. Por isso que é preciso rever o marco legal das comunicações, para impedir esses puxadinhos, né? E garantir processos mais transparentes, democráticos, participativos, que a sociedade possa se empoderar, né? Então, acho que esses são os desafios. E queria também dizer que acho que assim, esse exemplo da construção de uma política de comunicação aqui na UFG deveria ser levada para mais campos, né, para outros lugares, porque eu acho que são debates muito frutíferos que inspiram, né, a gente a perceber que, mesmo dentro de um golpe, apesar da gente estar vivendo num momento de resistência e de combate, de impedir retrocessos, mesmo nesse ambiente a gente pode dar passos e conseguir ir plantando sementes que podem brotar no futuro para a gente poder retomar aí um processo mais avançado. Obrigada. Bom, começando pela intervenção da Maria Luísa, eu entendo a visão, eu acho também que a leitura que a Renata faz é bastante pertinente e acho que pode ser um bom ponto de partida para retomar esse debate e tentar avançar. Eu só sinto que a gente vive ainda num estágio de fragilidade muito grande, né, da democracia, de compreensão mesmo dos papéis de cada um, sabe? E estou me fiando na minha vivência na comunicação pública, né? No âmbito estadual. Talvez no âmbito federal, essa incidência no dia a dia, o assédio do governo sobre a pauta, ele seja minorado, porque, enfim, né, o governo federal ele tem milhões de afazeres, e ele tem muito mais dinheiro para manejar a compra da simpatia das emissoras comerciais e evitar determinados desgastes até um certo ponto de equilíbrio dos interesses comuns, né? A Dilma não conseguiria, com todo o dinheiro do mundo, comprar a simpatia da Globo nesse processo do impeachment, porque, né, aquilo dizia respeito a uma tomada de postura visceral, né, que era uma questão pessoal, digamos assim, da Globo, na defesa dos seus interesses ali, né, e não na defesa dos interesses do país. Mas, olhando para a realidade da atuação das emissoras na esfera regional, nos estados e nos municípios, é muito difícil
isolar do poder público que banca a estrutura a defesa de interesses que não são só de uma gestão, simplesmente. São interesses particulares. Tem políticos que querem se deixar fazer uso daquilo para se beneficiar do ponto de vista da sua carreira e do ponto de vista dos seus interesses empresariais também, que correm no paralelo, e a gente sabe que boa parte dos políticos, né, está lá, né, nessa esfera para manejar os seus interesses para além do seu mandato. Então, neste momento, eu acharia bastante temerário imaginar que a gente pudesse suprimir o debate da distinção entre público e estatal. Eu acho que a gente ainda está num estágio de amadurecimento disso. É importante que, independente de como a gente vá nomear, que essas estruturas elas se voltem para o interesse público, né, para o interesse do cidadão, para o bem comum, e não para interesses particulares, sejam eles pessoais diretamente de cada mandatário do momento, sejam de grupos políticos, de grupos religiosos, né? Então, eu ainda acredito na importância de a gente aprofundar esse debate, sabe, entre público e privado, embora conceitualmente tenda a concordar com você, né? Se é estatal, é de interesse amplo, né? Mas num país como esse e num momento histórico como esse, de captura do Estado pela iniciativa privada, não acho que seja realista dar esse salto no Brasil, sabe? Aliás, eu queria sugerir para vocês, tem uma publicação que foi feita por um coletivo de São Paulo chamado Vigências, que trata exatamente disso, da captura do Estado pela iniciativa privada, em várias frentes, inclusive no campo da comunicação, de como isso se dá, de como é esse manejo que tenta saquear o Estado na prática, né, direcionar para os interesses de grupos, dos grandes grupos empresariais. Vale a pena fazer. É uma publicaçãozinha, uma cartilhazinha, assim, muito simples, linda, super, com um design muito bacana, com ilustrações muito bacanas, com infográficos, basicamente. Foi publicada, acho que há um ano e pouco, 2 anos. Eu não me lembro de você ter dito seu nome. Carolina? Carolina. Desculpa, Carolina. Você não falou, né? A Carolina, eu acho que é muito legal você ter dito isso, né? E é muito legal que você estimule esse debate no dia a dia, entre os seus colegas na UFG, porque isso é um exercício cotidiano mesmo. A gente tende a reproduzir, né? Pela carência de recursos das estruturas, em geral, que são muito lipoaspiradas, para usar um termo que acho que dá a ideia, né? A gente já nasce nesse ambiente com muito menos gordura do que a gente gostaria, né? É natural que haja acomodações. Então, quais são as fontes de informação dos telejornais ou dos jornais das emissoras de rádio, né? Os sites, os jornais. Então, a informação já chega filtrada por uma ordem de grandeza que é definida pelos interesses da mídia corporativa. A gente, sobretudo numa universidade, tem milhares de outras fontes de informação, e a gente tem que valorizar essas fontes de informação. Não quer dizer que a gente deva negar a notícia e a visibilidade que determinados fatos ganham pela mídia tradicional, mas quer dizer que sobretudo em emissoras universitárias, tem uma oportunidade valiosíssima de oferecer o contraponto com gente altamente especializada que está do seu lado. Para dizer assim, vamos falar desse assunto, sim, está toda a mídia falando. De que outro ponto de vista? Né? Eu acho que é essa a grande contribuição que uma emissora universitária pode dar, sabe? Amplificar esse debate e fazer esse debate render. Então, vamos tratar no jornal? Vamos. Vamos fazer um debate amanhã? Né? Vamos para a rua para ouvir as pessoas, sabe? Para ajudar a esclarecer, ajudar a ampliar mesmo a compreensão sobre cada fato que hoje rege o debate nacional. E aí tem uma questão que eu acho que diz respeito também à sua fala, quando você fala dos coletivos de mídia, né? Eu sou um defensor do mediativismo, estou
tenho uma relação muito próxima com o pessoal da Mídia Ninja, por exemplo, que eu conheço há mais de 10 anos, desde que eles eram um coletivinho em Cuiabá, antes de existir o Fora do Eixo, que deu origem à Mídia Ninja. Sou colaborador lá, colunista eventual, de acordo com as possibilidades, com a loucura. Estou bem em falta lá com eles, inclusive. Mas eu acho que uma emissora pública deve se abrir cada vez mais para essa dinâmica, para esse ecossistema. Então, quando eu chamo a atenção para o fato de que, em poucos anos, 80% dos conteúdos supostamente em circulação serão empacotados em vídeo, o que eu quero dizer isso precisa estar nas emissoras públicas, né? Esse modelo de produção vertical é um modelo comercial. Isso não diz respeito à nossa realidade, e isso reflete uma tentativa de controle que não nos cabe, né? O lugar da comunicação pública é o lugar da polifonia, né? E não é possível praticar polifonia nem se a gente tivesse a estrutura da BBC. A gente nunca ia dar conta de mostrar a amplitude de visões, de olhares, né? E a dimensão da complexidade da dinâmica social mesmo, né? Nunca. Então, poxa vida, tem 80% de conteúdo circulando em vídeo e a gente não está aproveitando isso. Isso é um desperdício. Essas pessoas que elaboram o seu pensamento em vídeo, o que elas querem é botar isso em circulação, né? E seria lindo criar dinâmicas que permitissem escoar isso naturalmente pelas emissoras. Eu acho que esse é um outro desafio, né? E talvez a nossa conversa de hoje à tarde tenha a ver com isso, né? Quanto conteúdo em vídeo é produzido aqui no âmbito da universidade e que fica, né, restrito ao próprio departamento, né? Aquela pesquisa, aquele grupo, né? Por que isso não é feito de uma maneira? E aí, claro, né, há grandes desafios, né? Como é que você cria uma linguagem que seja adequada para a televisão, parâmetros técnicos mínimos? Poxa vida, vocês criaram o caminho para isso, né? É a hora da regulamentação. Vamos criar um manual de como produzir um conteúdo com o mínimo do mínimo que possa ser exibido na televisão. Pronto, né? E criar os canais para que esse conteúdo possa ser subido num ambiente que vocês estão plugados na RNP. Então não tem problema de transmissão aqui, de banda, né? Quer dizer, subir isso é subir rapidinho. Outro dia, na Caravana Lula, eu estava fazendo um documentário para a TVT e tinha uma tentativa de envio de reportagens no meio do caminho. Virou um inferno. A gente perdia o fluxo da caravana toda hora, porque tinha que parar. Primeiro você tem que parar para editar, e gastava 4 horas para editar uma matéria, montar a ilha, porque era assim, né? Chega em um lugar, monta toda a estrutura, vai escrever, vai editar, tal. Levava mais 1h30 para tentar transmitir uma matéria de 2 minutos. É enlouquecedor, né? Aqui não, vocês não têm esse problema. Então é criar uma política de fluxo de produção, né? Parâmetros mínimos de linguagem, de parâmetros técnicos e fluxo. Como é que envia para quem vai? Qual é o sistema de validação? Dá retorno sempre, né? Claro, isso é gestão de conteúdo, né? Isso é um outro trabalho que está fora da dinâmica do dia a dia hoje. Talvez não tenha gente braço suficiente para fazer, mas eu acho que é para aí que as coisas apontam. Era nessa direção que a gente vinha tentando trabalhar na Rede Minas. Um dos nossos projetos que foram abortados lá, tristemente, envolvia a criação de um canal de vídeo sob demanda, que a gente chamava de Minasflix. Cheguei a fazer um investimento de R$1 milhão na compra de servidores e storage que estão parados lá, porque o projeto foi abortado, uma pena. A gente tinha um convênio com o MINC para a criação de um canal indígena assinado. Eu até me emociono aqui, porque... Desculpem. Mas era... Enfim. Voltando, desculpa. Eu sou chorão mesmo, tá, gente? Vocês não impressionem, não. Mas eu acho que isso tudo é fruto
de um esforço cotidiano. Ou a gente vai chamar essa responsabilidade ou a gente vai chamar essa responsabilidade para a gente, ou a gente não vai avançar, né? E aí eu acho que a gente também tem que ter tranquilidade em relação às perdas, né? Perder a parte. A gente não ganha o tempo todo, não. Né? O que a gente não pode é se conformar com as perdas. A gente não pode deixar de se organizar para reagir. Né? Eu acho que quando a gente senta para conversar aqui, a gente está falando disso. Dói perder, é triste, a gente perde tempo, a gente perde fé, mas é parte. Vamos aí, né? Vamos aí, vamos para o pau. Vamos ver como é que a gente recupera o tempo perdido, como é que a gente avança. Isso não pode, eles não podem sequestrar a nossa esperança. Eu acho que o fundamental é isso, né? Só para lembrar do estado de anomalia, de como esse processo de captura do Estado é perverso. Eu morei uma época em Floripa. A minha mulher dava aulas lá na Federal, na UFSC, no curso de comunicação, de cinema. E eu fui convidado uma época para participar da semana de comunicação lá do curso de comunicação. E aí eu não conhecia o curso, aí conversando lá, tal, com a turma, com os professores, eu fui descobrir que a UFSC tem, não, como quase todo mundo não tem nada específico voltado para a comunicação pública, mas para acentuar o nível de abismo que a gente vive de compreensão, ela tem uma cadeira voltada para RBS. Assim, como se transformar num autômato que vai ocupar um posto à altura da RBS, que é a Globo no Rio, no sul do país, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. Uma cadeira para formar globais dentro da universidade pública. Espera aí, né? Onde é que a gente está? Não é possível assim, o nível de incompreensão do papel de cada um, né? Não é possível. Então, acho que é importante que vocês tenham atentado para isso. Quem sabe essa oportunidade pode permitir mesmo, né, sacramentar aqui na política um compromisso que precisa ser exercitado. Também não adianta colocar no papel o que nos diga a Constituição, né? O papel é uma referência, né? Nem a justiça que está aí para zelar para que aquela referência seja considerada tem cumprido o seu papel de defender o papel que deveria importar, né? E aí, para finalizar, Angelita, tem uma outra coisa que eu ia dizer aqui. Deixa eu ver, eu fiz uma colinha. Desculpe. A discussão das políticas de comunicação. Eu queria só acrescentar isso, sabe? Eu acho que é importante a gente começar a colocar a lupa sobre o Ministério das Comunicações, cada vez mais. A gente olhar para aquilo. Para vocês terem ideia, teve um momento que eu frequentei muito, né, como presidente da ABPEC, eu frequentei muito o Ministério das Comunicações, negociando coisas, tal. Tive com 2 ministros lá, levando a nossa pauta, tentando avançar, né? E fui descobrir que tinha, na época, acho que 7.000 processos em andamento. Processos de renovação de outorga, de pedido de outorga. 7.000 processos que alguns deles datavam de décadas. Quer dizer, esse engessamento, essa estratégia de emperrar o Estado, né, onde fere-se interesses, ela é muito perversa. A gente tem que expor isso. Porque os processos da Globo, eles entram e saem. Né? Quando entram, né? Quando os caras não vão lá bater o carimbo lá na sede da Globo, né? Porque isso, a ABERT, que é a Associação das Comerciais, embora tenha ali algumas educativas também associadas, ela é um grande escritório de lobby. A ABERT tem dezenas de funcionários, fica olhando na brecha para não deixar passar nada que fira os interesses da Globo. Vamos ser diretos, né? Porque também os interesses da Globo eles dizem respeito às outras emissoras comerciais em geral, né? De tempos em tempos tem uns rachas lá entre eles, mas
Mas o fato é que eles estão a serviço de defender os interesses da Globo, né? Para que se tenha cada vez mais privilégios, regalias, e para que se blinde dos interesses sociais. Então, acho que é importante a gente olhar para isso também, sabe? Não só para a comunicação pública, mas para as políticas de comunicação, cada vez mais. Assim, vamos virar isso do avesso. Como é que isso vem funcionando? Funciona como? Por quê? Né? O Intervoz tem um trabalho importante, aquele dos donos da mídia, o FNDC tem um papel fundamental nisso, né? Na exposição dessa concentração do oligopólio. Mas e aí? Como é que é o subterrâneo do funcionamento ali do dia a dia do Ministério? A gente sabe de muitos casos de suborno, tem muita corrupção ali, né, envolvida também nesse histórico todo, sabe? Então, eu acho que a academia pode dar uma contribuição valiosa também nessa direção, né? Desculpem se eu me alonguei demais, desculpem por ter dado vexame aqui, tá bom? Obrigado. Você vai dar carteirada, Angelita? Então, pessoal, já está avançado aqui no nosso almoço, então tem 2 inscritas, a Maria Luísa e a Márcia, agora a terceira inscrita, que é a... Não, Angelita, sim, por favor. Então, eu acho que pediria brevidade, na medida do possível, para a gente poder fazer o encerramento da mesa. Também me senti muito contemplada com a fala de Angelina, né? Bom, quero fazer uma denúncia de um servidor público que foi perseguido e demitido. Mas antes eu quero dizer o seguinte, acho que temos que fazer uma distinção entre política de Estado e política de governo. Isso é fundamental, né? Não misturar isso. Eu tinha mais uma coisinha que eu tinha que falar. A EBC caiu como um peteleco, porque não era uma política de Estado, era uma política de governo. Nunca foi regulamentada. Então, acho fundamental isso, fazer essa distinção, né, entre política de Estado e política de governo. Denúncia. Paulo Nogueira Batista Júnior, nosso representante, isso é para constar do relatório, eu acho importante, nosso representante nos BRICS, no novo Banco de Desenvolvimento, né, que popularmente é conhecido como Banco dos BRICS, mas não é dos BRICS, é um banco aberto para todos os países que queiram, se contrapondo às políticas das agências de fomento, como Banco Mundial, banco com o BIRD, coisas assim, não é? Foi demitido deste cargo, não é? Porque, primeiro, foi acusado de assediar moralmente um funcionário. Como não conseguiram provar, disseram que ele estava denegrindo a imagem do país no artigo que ele fez para o Globo. Então, esse golpista usurpador, que se diz ministro das Relações Exteriores, que vergonha! Meus amigos europeus ficam pasmos de ver como é que a gente aguenta tanto insulto. Mendoncinha na educação, este homem nos representando lá fora, né? Então, este homem pressionou, né, a presidência dos BRICS, que está na mão da Índia, que hoje em dia está com um governo de direita, não é? Então, um governo conivente com essa usurpação aqui no Brasil. Então, o Paulo Nogueira Batista Júnior foi demitido. Então, é um caso de um funcionário público qualificadíssimo, não é, que primeiro foi perseguido com injúrias, como se estivesse perseguindo, assediando moralmente um funcionário, um medíocre, diga-se de passagem, né? E não estava assediando coisa nenhuma, e também dizendo que denegriu a imagem do país no artigo que fez no Globo, que também não é verdade, que está lá para todo mundo ler. Então, acharia muito importante constar. Márcio, bora. Vou ser rapidinho, todo mundo está com fome mesmo. Eu nem iria me inscrever, porque eu fui muito contemplada com a mesa. Foi tudo que eu pensei que iria acontecer hoje. Assim, agradeço muito, né, a fala dos nossos 2 convidados. Assim, para mim foi perfeito. Fui contemplada na fala da Maria Luísa e da Angelita, né? Assim, acho que foi um momento foi único, foi muito bonito o que aconteceu aqui hoje. E o que além de agradecer, o que eu vim fazer aqui é assim. Como a Angelita falou, eu sou de uma época da universidade que isso era mais corriqueiro. E eu sinto muita falta disso, né? A universidade
perdeu o bonde, né? Ela está indo a reboque e ela tem que tomar novamente, né, à frente, né, de tudo isso que está acontecendo, da defesa da democracia, né, da defesa do Estado de Direito, dos direitos humanos, da liberdade de expressão. E eu não estou vendo muito isso acontecer. Você vê casos isolados, né? Então, eu acho que a gente tem que promover mais isso. Eu sinto muita falta, né? Eu estou aqui como diretora da Rádio Universitária. Tem um amigo que ele brinca comigo, que ele fala que a Rádio Universitária é um estilinguezinho, mas que faz alguma diferença. Então, a gente tem que se colocar assim, a gente só temos isso hoje e nós temos que fazer. A rádio hoje, ela tem tentado, né, se aproximar dos movimentos sociais, do movimento sindical. Dentro da universidade, tem tentado também fazer um trabalho mais integrado e mais voltado para a universidade, que não era feito antes, mas é muito trabalhoso. Numa situação como tem acontecido agora, dos ataques à universidade, não só a comunicação, né? Nós estamos ainda num lugar uma zona muito de conforto, porque a universidade, a gente tem um poder maior de movimentação, de se colocar, a gente não tem interferência. É uma emissora pública, né, do Estado, mas que não tem essa interferência direta, nem da reitoria, nem do Estado. Mas a gente acaba se acomodando, né? É uma zona de conforto que, para sair disso, é muito difícil. Estava conversando com a Ana Flávia agora mesmo, a gente precisa fazer alguma coisa. A Rádio Universitária não é do grupo que está lá na Rádio Universitária hoje. A Rádio Universitária não é da Universidade Federal de Goiás. A Rádio Universitária é da sociedade. E a gente tem que se abrir para isso e tem que saber do papel, do que ela tem que ser realmente, né? Então, quando a gente vê uma discussão, né, dessa forma, eu vejo um pouquinho uma luzinha no fim do túnel. Eu acho que a gente tem jeito ainda, né? Temos passado por vários, né, problemas, e não é privilégio da comunicação, da rádio, da TV, é da universidade, que está sendo destruída, né, que está sendo atacada assim, ferozmente, e a gente tem que acordar. E a centralidade da comunicação é muito importante. Uma coisa que a gente viu agora, o Dia C da Ciência, que foi um movimento nacional das universidades, né? A centralidade foi a comunicação, porque a universidade acordou e está acordando, está vendo que não dá para ela ficar para dentro, ela tem que ir para fora, ela tem que se mostrar, ela tem que falar para que veio, ela tem que se abrir, né? Então, nós todos temos que fazer isso. E eu só queria falar uma coisa sobre a política de comunicação. A Rádio Universitária, a última vez que renovou a outorga dela no Ministério das Comunicações foi em 1975. Nós não temos renovação de outorga desde lá, né? Exatamente. De 10 em 10 anos, nós pedimos a renovação, para não ficar fora. O processo está lá parado até hoje. A lei não permitia a renovação, por ser de universidade, a lei mudou e continuamos ainda, né, nesse limbo, né? Então, é dessa forma que são tratados, né? Era só isso. E para finalizar, Vou continuar a brincadeira, não tinha jeito da carteirada, estou de férias. Seria ilegal. Foi mais uma mala educação. Só lembrando dos estilingues, dizer que nesse semestre nós estamos com uma disciplina aqui, tem poucos alunos, mas uma experimenta aí, mídia ativismo, uma disciplina dentro do curso de jornalismo. Ela está em andamento, inclusive a disciplina está dando suporte para uma pesquisa à ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que eles estavam fazendo uma investigação sem um suporte técnico, e os nossos alunos viram isso, ofereceram o serviço da disciplina, e eu não sei o resultado, porque eu sou professora da disciplina, mas que nós fizemos um grupo de professores, mas eu não tenho tido tempo de acompanhar lá. E nós estamos prevendo para o ano que vem a oferta da primeira turma de especialização lato sensu, quer dizer, curso pago no final de semana, em jornalismo investigativo e análise de rede, para jornalistas, publicitários, relações públicas e áreas afins e outras, para fazer análise de redes no percurso do fluxo da informação. Então, a ideia é a ciência da informação junto com o jornalismo para fazer análise de dados,
adquirir habilidades aí nas ferramentas de rede para entrar nesse campo aí do fluxo infernal dos dados e transformá-los em narrativas, sejam jornalísticas ou de pesquisas, que nos ajudem a enxergar melhor essa realidade. Como diria a Márcia, são mais 1 ou 2 estilinguezinhos que a gente vai botando uma pedrinha. Era isso que eu queria falar. Pode, já passo. Então, já vou passar para o encerramento, vou passar a palavra para os nossos 2 convidados para falar em considerações finais. De antemão, agradeço a presença de todos, agradeço à Faculdade de Informação e Comunicação por receber esse seminário e apoiar, e por todo o apoio que a gestão da faculdade tem dado ao grupo que tem trabalhado nessa política, a FIC é parte efetiva dessa política. Agradeço a todos os meus colegas, que também estão nessa jornada já de 4 anos, a gente convivendo com amores e com dores para a construção dessa política. Agradeço a Maria Luísa pela presença, pelo carinho. Agradeço a Renata pelo carinho e a disposição também, ao companheiro Israel, que tem que é um farol assim nessa causa da comunicação pública. Então, de todo modo, agradeço a todos, estamos muito felizes com isso. E eu passo a palavra para a Renata e para o Israel para as considerações finais. Não, gente, é só bem rápido. Eu só queria comentar uma coisa que a Márcia falou da questão de vocês estarem sem a outorga, né? A gente tem que buscar todos os espaços do mundo para lutar em defesa de uma comunicação mais democrática. E lá em São Paulo, a gente constituiu um grupo junto com o Ministério Público Federal, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão lá em São Paulo, e a gente montou, e esse grupo se chama FINDAC, é um fórum interinstitucional pelo direito à comunicação, da qual participamos eu, pelo Barão de Tararé, o Intervozes participa, Artigo 19 participa, a USP participa e o pessoal do Ministério Público. E eles têm um trabalho muito bacana, a gente fez vários trabalhos, conseguimos aí algumas vitórias importantes no que diz respeito a posicionamento legal de antena de rádio comercial, ou seja, fiscalização, pedido de informação à Anatel, pedido de informação ao Ministério das Comunicações, uma série de coisas. E um dos trabalhos que a gente estava desenvolvendo, junto com uma procuradora, era com relação às rádios comunitárias, de inverter a lógica, porque tem rádios comunitárias, isso serve para rádios públicas, na maioria das vezes, como essa, por exemplo, que está sem outorga, não por falta de solicitação, é responsabilizar o Ministério das Comunicações e o Estado pela demora na apreciação dos pedidos de concessão e de renovação de outorga. Porque as rádios, boa parte das rádios comunitárias perseguidas pela Polícia Federal, como se fazer comunicação fosse coisa de polícia, estão sendo perseguidas não porque elas são piratas ilegais, elas estão naquela condição por responsabilidade do poder concedente, que não cumpriu o seu papel. Então, isso também, esse debate da radiodifusão comunitária, para além de toda a discussão que envolve a questão do financiamento, que envolve a discussão da gente mudar a lógica, né, da legislação que define 1 quilômetro de raio para a transmissão de rádio, que é uma besteira, né? Nós temos que discutir muito essas questões, porque um debate que é invisível, que mesmo no debate da democratização da comunicação, a gente acaba menosprezando ou menosprezando, acho que não, secundarizando o debate da radiodifusão. Seja quando a gente fala de radiodifusão pública, lá em São Paulo a gente está numa luta já há décadas da questão da TV Cultura. Aí você vê aqui, eu mesma falei da TV Cultura, mas não é. É da rádio e TV Cultura, porque não é só a TV, é a rádio. Então, o debate do papel do rádio hoje é importantíssimo, porque a rádio tem uma penetração, porque a TV não alcança, né? Que cidades inteiras que não têm outorga de televisão, e o único meio de comunicação do município é o rádio, para falar dos problemas do município. E aí você vem os grandes municípios e os grandes grupos econômicos e roubam aquela outorga, porque em São Paulo você só descobre, por exemplo, que a Rádio do Trânsito de São Paulo é outorgada para Mogi das Cruzes.
mas transmite uma programação voltada para a cidade de São Paulo, afrontando o direito à comunicação da população de Mogi, que teve a outorga para aquela cidade. Então, tem tanto debate, quando a gente vai parar para ver, né, tanta discussão importante que a gente tem que fazer, e eu quero dizer que fico até com uma certa inveja aqui. Sempre que eu viajo, eu fico pensando assim, por que eu moro em São Paulo, gente? Eu não quero mais morar em São Paulo, porque é um vazio de um pensamento crítico nas universidades, com raras exceções, é verdade, mas você vai numa universidade de São Paulo, é dramático, assim. A gente percebe quanto o papel que a universidade poderia cumprir, e quando a gente vai para as outras capitais, eu tive recentemente no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Espírito Santo, as universidades procurando cumprir seu papel social, debatendo temas importantes da comunicação. Então, eu queria parabenizar a UFG e dizer que estamos abertos para retomar essa parceria mais estreita da universidade com o FNDC, e que essa luta é uma luta fundamental aí, e a gente, então, está à disposição para contribuir naquilo que tiver ao nosso alcance, para aportar e fazer essa troca de experiências e de discussão junto com a universidade. Então, queria agradecer mais uma vez e estamos aí. Para finalizar, eu queria acentuar um aspecto do que eu falei muito en passant, mas eu acredito que esse momento seja um momento muito valioso do ponto de vista do reposicionamento da comunicação pública também, a partir da apropriação desse ferramental que a multiplicação de janelas de mídia nos oferece, né? Então, eu acho que a questão do algoritmo, ela tem que ser muito considerada cada vez mais pela academia. Isso é uma questão séria, porque isso está direcionando a circulação de informação e restringindo cada vez mais o contato com outros temas, né? Tá nos colocando numa bolha. Por isso eu uso o termo ditadura dos algoritmos, né? Isso pode ser usado para o bem ou para o mal. Por enquanto, só tem sido usado para interesses econômicos, corporativos e ideológicos também, né? Basta ver a eleição do Trump, que passou por uma empresa que faz essa mineração de dados, né, que se instalou no Brasil, vai atuar na eleição de 2018. Acho que isso também é um campo de estudo importantíssimo para pensar. Essa empresa passa a ter um marqueteiro que a representa no Brasil, é um marqueteiro baiano lá. Eu vi uma entrevista dele para o El País, se não me engano, uma coisa assustadora o que eles vão fazer. Esqueci o sobrenome, é Mar. O Gilmar Mendes está querendo, com a desculpa de atacar as fake news, criar um órgão. Gilmar Mendes, com a desculpa de atacar, impedir as fake news, ele está propondo a instituição de um órgão regulador da comunicação na internet durante as eleições. Vindo do Gilmar Mendes. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui para finalizar, que foi feita num seminário sobre marketing por dados. Eu estou pesquisando esse assunto, estou tentando me aproximar dele para compreender melhor o impacto disso no campo do jornalismo, embora o jornalismo hoje seja um ponto fora da curva no universo da comunicação, né? O jornalismo foi deliberadamente sequestrado pelo marketing. O que define hoje os parâmetros da comunicação é o marketing. O jornalismo é só um pontinho ali mesmo que não tem incidência, impacto mais como se teve na dinâmica social. E aí, numa das apresentações, foram 2 dias no seminário lá em Belo Horizonte, pago, tal. Numa das apresentações, o cara fez uma pergunta que foi assim: quem aqui na plateia tem uma Smart TV Samsung? Vamos lá, vamos fazer o teste aqui também. Pois é. Vocês sabem que a vida de vocês está sendo devassada todos os dias, né? Que a Samsung admitiu que ela tem um recurso nas Smart TVs e ela foi a que primeiro admitiu. Não quer dizer que todas as outras não tenham isso também. Que captura todas as conversas que são
feitas em casa, mesmo com a televisão desligada. Olha a gravidade disso, né? E o FNDC tem um papel importante também nessa discussão da privacidade de dados, da privacidade na rede. Eu acho que isso é um outro tema que merece ser considerado e estudado, sabe? Quer dizer, a gente está no estado de vigilância pleno, né? Permanentemente está exposto. O cara até fez uma brincadeira assim: estou vendo a cara de vocês, tem gente aqui que tem a televisão no quarto, né? Ficou preocupado, né? Com o que estão sabendo sobre você, né? Mas é real, né? O outro exemplo que ele usou: vocês já tiveram a oportunidade de sentar com alguém e bater um papo, de repente aparece uma conversa que você nunca teve com ninguém, você bota o celular em cima da mesa, no boteco, e aí você vai falar, sei lá, de carrinho de bebê. Você não tem filho, você nunca teve essa conversa com ninguém, né? Você não tem relação nenhuma com o universo dos bebês e dos carrinhos de bebê. Aí você tem uma brecha na conversa lá, você vai pegar o celular, você abre o celular, aparece o quê? Uma propaganda de carrinho de bebê. O celular captura tudo que a gente fala o tempo todo. Então, eu queria mandar um abraço para os arapongas das corporações tecnológicas internacionais, dizer que a gente dedica para vocês essa conversa aqui, tá bom? Espero que vocês também olhem para o outro lado, que não é só o lado dos interesses corporativos. Muito obrigado pelo prestígio de nos acompanhar. Obrigado, gente. Valeu. Espera aí que tem um presente para os nossos convidados. Eu sou péssimo nesse negócio. Nossa Senhora, chegou o Natal, hein? Combinar, hein? Eu gosto pouco disso. Eu quero dizer... Tem uma música da Simone aí. O Bernardo agradece. Bernardo, meu filho de 4 anos, ele é louco por panetone. Obrigado, viu, gente? Obrigada. Claro. Com panetone ou sem panetone? Mas sem mochila, por favor. Peraí. Para compor, para ficar ornado. Vamos lá. Resistência, né? Resistência. Ai, eu saí de óculos. Tudo bem. Você não vai ser reconhecido. Plaquete. Na verdade, eu vou eles vão vir, eu vou só desligar e eles vão vir. No avião. Acho que sim, seria melhor. Poder passar excesso de volume.